A gente vai comentar aqui agora 2 sessões do capítulo 2 de Marcos. A primeira sessão fala de um paralítico que é curado por Jesus, mais um paralítico, mas agora ele é ajudado pelos amigos, e muito ajudado pelos amigos, né? E na segunda sessão a gente vê o chamado de Levi, quando Jesus chama Levi para ser seu apóstolo. Mais tarde vai se chamar Mateus, né? Então como é que se deu essa cura do paralítico, do segundo paralítico, né? Alguns dias depois, Jesus vai entrar novamente em Cafarnaum, que é a cidade onde ele estava antes, que fica lá no norte da Galileia. Quando Jesus voltou para Cafarnaum, para essa cidadezinha na beira do mar, todas as pessoas começaram a ouvir que ele estava em casa. Começou o boato, né? Então muitos se reuniram ali, de uma forma que não tinha mais nem lugar, nem na porta, em lugar nenhum. E Jesus pregava a palavra para todo mundo. Estava pregando lá na casa. E alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles subiram na casa, removeram parte da cobertura daquele lugar onde Jesus estava, naquela casa ali, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Então eles chegaram com o paralítico deitado numa maca. Alguns conseguiram ver que no telhado da casa tinha como remover o telhado ou alguma estrutura que tinha ali para colocarem, olha a ideia dos amigos, né? Passarem o paralítico na maca, descer naquele buraco da casa para que ele fosse curado por Jesus. Quando Jesus viu o paralítico descendo na maca, né, lá do teto da casa, vendo a fé que eles tinham, os amigos tinham muita fé ali, né? Ele falou ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha a forma que ele cura, né? Nessa passagem aqui: filho, os teus pecados estão perdoados. E lá perto estavam alguns mestres da lei, né? Aquele pessoal lá dos fariseus e tal. E eles pensaram, né? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando, né? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Naquele momento, como Jesus sabia no seu espírito o que aquelas pessoas estavam pensando, aqueles mestres da lei, falou a eles: por que pensam essas coisas no coração de vocês? Olha que profundo, né? Jesus captou a mensagem sem eles falarem. O que é mais fácil dizer para o paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, falou então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O paralítico se levantou, pegou imediatamente a sua maca e saiu. E todos ficaram olhando. Com isso, todos ficaram admirados e glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A mensagem que essa passagem passa para a gente, né, para mim, é que mais uma cura de paralítico. Então nós vemos o poder de Jesus para fazer as curas instantaneamente. E a outra coisa é que os amigos descem, né, esse paralítico pelo teto da casa. Então a iniciativa de levar o paralítico para Jesus é a primeira coisa boa que os amigos fazem. E depois a iniciativa de, vendo que a multidão estava ali ocupando a casa e a frente da casa, tiveram a iniciativa de subir o paralítico no teto, fazer ali uma engenharia para descer o paralítico pelo teto. Todo esse esforço antes da cura, né? Então, antes da cura, a intercessão dos amigos. Os amigos que tinham muita fé. Ninguém sabe aqui, nesse relato não fala da fé do paralítico. Provavelmente também tinha fé, porque ele se submeteu a isso também, né? E foi curado. Então, geralmente quem era curado por Jesus tinha muita fé. Mas os amigos também provaram que tinham muita fé. Então isso é bonito, né? E aí ocorre a cura. Então nós vemos novamente Jesus fazendo uma cura suave, né? Simples, com a facilidade que só Ele tem. Então é nisso que nós temos que crer, né? Essa facilidade que Jesus tem de fazer a cura. Ele tem o poder total sobre o plano espiritual, o mundo físico, macro e micro,
o universo todo e o universo dentro de nós também. Então é instantâneo. E aqui nós temos também, nessa pequena passagem, uma prova de como Jesus lê os corações. Aí a primeira prova que ele dá para aquelas pessoas é de que ele era realmente o Filho de Deus, ou o Deus, né, o nosso Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso personificado. E essa passagem também já mostra como que a igreja da época, né, não conseguiu absorver bem a vinda de Jesus, porque ele tinha que fazer a sua missão e ele não podia perder tempo com a igreja. Então, ele ia se opor à igreja de uma forma meio que abrupta, né, brusca. Ele não tinha controle sobre aquilo. Ele tinha que fazer aquelas coisas. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Então, nós começamos a ver aí o conflito entre a igreja, que até hoje pode ocorrer, né? E ocorreu até com os santos, né? Ocorreu algumas vezes. De uma igreja que tem que realmente manter a sua regra, manter as suas leis, os seus dogmas, as suas coisas todas, diante de um fenômeno que as pessoas daquela religião não entendem. Então é aí que nós começamos a ver o conflito do divino se manifestando de uma forma inesperada e a luta daquelas pessoas em tentar enquadrar aquele extraordinário que está acontecendo dentro dos conceitos delas de religião. Então, qual é a lição que fica para mim? Deus aqui nessa palavra me mostrando que eu tenho que ter fé, eu tenho que estar rodeado por amigos que tenham fé, muita fé, porque eles vão me levar a Jesus por caminhos que eu sozinho não conseguiria. E também me traz a mensagem de que eu tenho que me preparar para ouvir o extraordinário de Deus, porque nem sempre vai ser conforme a minha cultura diz que o meu dogma, o meu grupo, aquilo que eu acho que é a minha opinião, né? Nem sempre a minha teologia fraca e pobre, né, vai funcionar. Até porque eu não sou nem especialista, mas até os especialistas, né? A mensagem que fica para mim é de que até os especialistas têm que ficar espertos para a sua limitação, para a sua precariedade e para o momento em que o extraordinário vai falar aquilo que supera todo o nosso entendimento, todo o nosso intelecto. A segunda sessão aqui do capítulo 2 de Marcos vai falar sobre o chamado de Levi. O que aconteceu aqui? Jesus já estava na Galileia, em Cafarnaum, e agora ele saiu para a beira do lago. Então a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Quando ele saiu dali, Levi, o filho do Alfeu, né, estava na coletoria sentado. E aí, abrindo aqui parênteses, a coletoria era aquele posto onde os publicanos, né, os cobradores de impostos, ficavam recebendo os impostos dos contribuintes. Então Roma designava gente de Israel para ficar naqueles postos de coletoria de impostos ali dentro da terra deles. E Mateus era um desses caras que ficava na coletoria ali e, obviamente, ele era odiado pelos israelenses. Então Jesus olhou para o Levi na coletoria ali sentado e só falou para ele: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Mais tarde Jesus foi à casa de Levi, comer à mesa com Levi e com outros de seus colegas, né? Então estava ali na mesa, na casa de Levi, com muitos publicanos, que eram os cobradores de impostos, e pecadores, né? Muitos comendo ali com ele. E os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam, né? Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele está comendo com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus falou para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Então aqui a lição que tem para mim também é de que quando nós vemos gente que não é da igreja, né, daquela igreja tradicional, gente que não tem a família dentro da igreja, mas que se esforça para falar de Jesus, que se esforça para viver uma vida fora do pecado, e de alguma forma tenta manifestar a religião, de alguma forma tenta manifestar o amor por Jesus. Nós que somos da igreja tradicional e tudo mais, não podemos
coibir aquilo, não podemos julgar, só louvar a Deus, só agradecer, porque são aquelas pessoas que mais precisam. Então, se nós estamos vendo pessoas que aparentemente precisam mais de Jesus, né? Estão nos bares bebendo, estão usando drogas, estão em lugares com coisas erradas, prostituição e tudo mais. E ali no meio nós vemos pessoas que estão, de vez em quando, falando de Jesus, até buscando Jesus, indo a uma igreja. Mesmo que tenham uma vida errada, nós não podemos desanimá-las. Pelo contrário, nós temos que apoiá-las, porque é lá onde Jesus está. A lição que Jesus dá aqui é que lá onde a gente acha que Ele não está, é lá que Ele está. Com certeza Ele quer aquela conversão daquelas pessoas. E nós temos que, sendo seguidores de Jesus, os santos de Jesus, nós temos que colaborar para que aquelas pessoas, se houver alguma fagulhazinha de vontade de elas estarem próximas de Jesus, nós temos que ajudá-las. Essa que é a mensagem. Então a oração que eu faço hoje a Deus: Senhor, ajuda a mim e a esse irmão e a essa irmã que está vendo esse vídeo. Ajuda nessas duas coisas, dessas duas passagens que nós vemos aqui. Primeiro, ajudar as pessoas a seguir a Cristo, como os amigos do paralítico ajudaram com todas as dificuldades para que o paralítico fosse curado. Segundo, não julguemos, mas apoiemos, onde nós vemos que as pessoas estão pecando, mas estão seguindo a Deus, estão tentando, se esforçando para seguir a Jesus, que nós apoiemos. Ajuda, Senhor, que nós tenhamos essa visão de misericórdia e ajudemos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor.